Previdência privada. Assista nesse vídeo o que o seu gerente do teu banco não te fala. E se você tem um preconceito sobre esse tipo de investimento, recomendo que fique até o final para você entender talvez o real motivo que faça você ter essa opinião e talvez até eu consiga te convencer de que a previdência privada pode ser um ótimo investimento. Bom, provavelmente o gerente do seu banco te contou que eles isentaram a taxa de carregamento de entrada e saída das previdências privadas. Esse é mais um caso do efeito XP, que tem incomodado bastante os bancos e agora eles vão ter que se render diminuindo as taxas da previdência, como fizeram também para o Tesouro Direto. Ou você acha que os bancos estão tomando iniciativa porque realmente eles focam no cliente, eles priorizam as menores taxas para que você possa investir melhor, e que na reunião de marketing do mês passado eles fizeram um brainstorm e decidiram fazer essa super campanha de isentar a taxa para a previdência privada. Não, né? Por favor. Tudo isso se deve ao efeito XP, o quanto que a XP tem causado e incomodado os grandes bancos, e agora eles vão ter que se virar nos 30. E se você não sabia que os grandes bancões estavam com taxa zero de previdência privada, pode ser por dois motivos. O primeiro, porque nem todos os grandes bancões isentaram essa taxa, alguns deles já fizeram essa iniciativa, mas provavelmente os demais vão acompanhar e vão zerar também. E o segundo motivo, talvez na lista de clientes do seu gerente do seu banco, que talvez tenha centenas ou até milhares de clientes, você não esteja nos tops 10% aí que o gerente contatou, teve um contato mais próximo. E aí é um problema você, gerente, aí vocês tentam conciliar aí da melhor maneira, tá bom? E essa taxa de carregamento é surreal. Imagina que todos os meses você aplica R$100 na sua previdência. Só que ao invés de cair R$100 para render sobre esses R$100, só cai 95. Porque 5 foi a taxa de carregamento de entrada que a instituição te cobrou. That is correct. E isso ocorre também no resgate, que é a taxa de carregamento de saída. Ou seja, você vai resgatar R$100, você não resgata R$100, você resgata 95 porque 5 ficou com a instituição. E isso prejudica demais a rentabilidade da previdência e no longo prazo faz um baita de um efeito. E não é à toa que muitos brasileiros têm um baita de um preconceito com a previdência privada devido a esse quesito. Não se pode permitir isso. Isso é uma grande sacanagem. E agora, só para complementar, vou mostrar os dois principais pontos que a Previdência possa fazer sentido para você. Ponto número 1, fiscal. Se você aplica na Previdência para um longo prazo, mais de 10 anos, e escolhe o regime regressivo, né, que o imposto de renda vai caindo ao longo do tempo, depois de 10 anos, o imposto de renda cai para 10%. Coisa que na maioria dos fundos de investimentos e investimentos de renda fixa, como CDBs, Tesouro Direto, etc., o mínimo que você consegue chegar é 15%. E além disso, fundos de previdência privada não tem come cotas, que é aquela antecipação do imposto de renda que o governo faz 2 vezes ao ano. Na previdência não tem nada disso, e com isso seu dinheiro pode render muito mais ao longo do tempo. Ou seja, quem pensa no longo prazo pode ser um ótimo investimento a ser considerado. E esqueci de um ponto que caso você faça a declaração completa do imposto de renda, você consegue deduzir anualmente até 12% de sua renda anual tributável, pagando menos IR no ano em que você investir no PGBL. E a segunda vantagem que eu acho sensacional é a questão da sucessão. A Previdência é um investimento que não entra no inventário e não precisa pagar o ITCMD, que é o imposto sobre herança, que hoje em São Paulo está em cerca de 4%. Ou seja, o que é esse imposto? Se a pessoa tem R$2 milhões e aconteça alguma coisa com ela, no mínimo os herdeiros vão ter que pagar cerca de R$80 mil só com esse imposto, sem considerar o custo do inventário, dos advogados, das burocracias e tudo mais. E se os herdeiros não têm esse dinheiro de bate-pronto, talvez possa criar muitas dificuldades para que eles consigam fazer o inventário e ter acesso ao patrimônio da pessoa que acabou falecendo. E essa taxa ainda pode aumentar. No país em que vivemos, que temos um rombo enorme, está difícil de equilibrar as contas, talvez alguns impostos vão ter que aumentar e talvez o governo decida aumentar esse, uma vez que estamos bastante defasados com o resto do mundo. Nos Estados Unidos, essa taxa é 40%. Na Europa, chega até a 60%, que é o caso da França. Se a gente considerar só os 40% dos Estados Unidos, que nem é a mais alta que ocorre no mundo, os 2 milhões do caso que eu falei anterior, os herdeiros não teriam que pagar R$80 mil, eles teriam que pagar R$800 mil. Vale lembrar que quando você não estiver mais no nosso planeta Terra, digamos assim, o seu patrimônio meio que fica congelado até que o inventário seja resolvido, salvo algumas exceções como a previdência privada. E se os herdeiros não têm essa liquidez, esse dinheiro para poder arcar com isso, pode gerar realmente um caos na vida dessas pessoas. Bom, em resumo, a questão do fiscal e questão da sucessão. Não entra no inventário
e não paga o ITCMD, que é uma baita de uma vantagem. Voltando no foco principal aqui de comparar a previdência privada dos grandes bancos com da XP. E aqui é um ponto importante, não é porque é taxa zero de carregamento nos grandes bancos que você está numa boa previdência. Diferente do Tesouro Direto. O Tesouro Direto é como uma commodity. Se você aplica no Tesouro no banco A, B, C ou na corretora D e Z, não importa qual for, e todas elas forem taxa zero, dá na mesma. Simplesmente porque o Tesouro Direto não tem nenhum diferencial. É simplesmente você está emprestando dinheiro para o governo e aí o que vale mesmo de você comparar são os custos. E se o custo é zero em todas elas, dá na mesma. Já na Previdência, não é bem isso. Na Previdência tem um gestor por trás. É quem você delega para que ele possa trabalhar o seu dinheiro, para que ele renda quando você chegar lá no momento de resgate, você tenha um montante maior e possa fazer melhor fruto dele. E aí tem vários tipos de previdência e gestores. Tem gestores de renda fixa, tem gestores de multimercados, gestores de ações, ou seja, várias categorias. Não vou falar de todas elas, vou pegar só uma categoria, mostrar a linha de raciocínio, mas essa linha de raciocínio deve ser utilizada para as demais categorias também, tá? Então, nessa plataforma aqui eu consigo comparar apenas 3 previdências, então eu peguei 3 aleatórias. Uma do Bradesco, VGBL F10 renda fixa, outra do Itaú FlexPrev Plus renda fixa e outra do Icatu Seg Privilégio Conservador renda fixa. Ou seja, todas elas de renda fixa. Nesse gráfico aqui a gente já consegue comparar o retorno acumulado delas. Veja que o do pior retorno é do Itaú, essa linha verdinha aqui, depois vem do Bradesco, essa linha vermelha, e depois vem da Icatu Seg Privilégio que a gente encontra na XP, que é essa azulzinha. Veja que o do Icatu Seg Privilégio que tem na XP não é simplesmente a que tem maior retorno comparado com as demais, mas ela também tem um menor risco. Veja que ela é mais conservadora. A linha de retorno, vê que ela não tem oscilação, é praticamente uma linha reta, ou seja, sem sustos, tá vendo? É sempre ganhando um pouquinho e tudo mais. Já as outras duas, veja que tem algumas quedinhas aqui que ocorrem no meio do caminho, que pode até assustar o investidor, né, que fala de renda fixa, que acha que sempre vai ganhar, mas nesse caso veja que tem algumas quedinhas aqui que prejudicaram o retorno. E aí eu te pergunto, por que você vai investir numa previdência que tem o maior risco com um retorno menor? E a resposta é simples. Falta de informação. São milhares de pessoas com milhões de reais investindo nesse tipo de previdência. Espero que você não seja uma delas. E se for, não tem problema nenhum. Você está vendo esse vídeo agora. Mas daqui 5 minutos, se não entrar em contato com o seu assessor para ele poder fazer esse estudo aqui, você está bobeando aí na tomateira. E o que eu quero tirar de mais importante disso? Que zerar a taxa de carregamento das previdências privadas não é suficiente para você achar que você está num bom plano de previdência. Taxa de carregamento é como se fosse, sei lá, um fio de cabelo num prato de comida. Tipo, é inaceitável, é incomível isso. Mas não quer dizer que seu prato não tenha esse fio de cabelo de comida, que ele é um prato bom, excelente. Por quê? Porque os ingredientes desse prato podem estar estragados, ou porque o chefe que fez esse prato é um nó cego, que não sabe cozinhar, etc. Eu quero minha mãe. Deu para entender? Não sei se essa analogia foi a melhor possível, acho que não, poderia ter pensado em outras melhores, mas eu acho que consegui passar a linha de raciocínio que deve estar na mente de vocês. E se você quiser saber se a sua previdência é um prato 5 estrelas Michelin ou se é um prato meia boca, fale com o seu assessor que ele vai poder te ajudar nessa análise e nesse comparativo. Caso você não esteja satisfeito com a rentabilidade da sua previdência, saiba que você consegue fazer a portabilidade da mesa. Você não precisa cancelar, você não precisa resgatar, você simplesmente faz a portabilidade como você faz a portabilidade de uma linha telefônica. Super rápido, prático e em alguns dias você já poderá subir de patamar de rentabilidade da sua previdência. Fale com um assessor que ele vai poder te ajudar nesse processo. E caso você ainda não tenha previdência, reconsidere para investimentos de longo prazo e também no quesito de sucessão. Muito obrigado, espero que tenham gostado desse vídeo. E já que a gente está em época de eleições, modinha de hashtag ele sim, modinha de hashtag ele não, eu vou lançar a minha hashtag aqui, que é hashtag bancões não. Valeu e até mais. Esse vídeo não se trata de nenhuma recomendação ou indicação de investimento. Os investimentos citados foram apenas para tornar a explicação mais clara possível. Persistirem os sintomas, Seu assessor de investimento. deverá ser consultado.